Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente aqui na nossa cafeteria, trazendo um convidado especial hoje para falar de um assunto que eu tenho que confessar para vocês. Eu adoro, eu curto pra caramba. Quando estava em alguns canais de televisão, ancorando programas de debate e tal, falando, nossa, que maravilhoso que é falar de arbitragem, Renata Ruel. Prazer, obrigada. Arbitragem é assunto o tempo inteiro. Eu adoro. Eu também. Mas você tem uma razão especial, né? Eu sou, poxa vida, mas é que é tanta polêmica que eu falo, puta, hoje o programa vai arrebentar. É só polêmica, na verdade, tem dia que eles falam assim, é só a Renata falando, porque é tanta polêmica, é o assunto da segunda-feira no bar, não é? É o assunto com a família depois nos grupos, foi pênalti, não foi, foi cartão, não foi, o árbitro acertou, errou, é só isso. Acertou aonde? Ultimamente... Não é? Em nenhum lugar. Gente do céu. Olha, a Renata Ruel, vocês já conhecem, comentarista da ESPN e vários outros títulos, mas eu tenho muito para conversar com a Renata, para a gente bater papo aqui, mas eu já vou começar logo com o pé no peito. Vamos lá. Pode? Pode. O que está acontecendo com a arbitragem brasileira? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Olha, vamos dizer assim, desde que eu me conheço por futebol, assim, de acompanhar futebol, eu acho que eu nunca vi um momento tão ruim. Tão ruim. Realmente. E assim, a gente... por que você não resolve isso? Nossa, eu tento. E olha que eu dou dicas, hein? Eu falo isso. Eu falo assim, gente, não adianta profissionalizar a arbitragem, não profissionalizar uma comissão, né? Você tem uma comissão amadora. Então, vamos profissionalizar a arbitragem. Maravilha, é um ponto. Não é que vai solucionar todos os problemas, mas pode melhorar um pouquinho. Aí você tem uma comissão amadora. Eu falo assim, eu sempre pensei nesse sentido. Você tem que criar uma comissão multidisciplinar ali, né? Multifuncional. E aí, o que eles colocam em comissão? O ex-árbitro que foi FIFA, o ex-árbitro que fez grandes jogos, que tem um peso no currículo. E aí, não é todo ex-jogador que vira bom técnico ou bom comentarista. Claro. Não é o ex-treinador que todos viram bom comentarista. Eu acho que a hora que você fala de gestão, você tem que falar de uma gestão profissional. Concordo. E a hora que você só fala assim, vou contratar um ex-árbitro porque ele tem nome, você está contratando uma gestão amadora. E aí... nada funciona, né? O vínculo com a confederação. Também acho péssimo. Porque você acha que tinha que estar separado? Tinha. Na Inglaterra é separado, né? Nós temos nos Estados Unidos, Canadá, que também é separado. E tem muita influência, Prieto. Tem muita. Querendo ou não, é assim, ó. Pune esse. Coloca esse aqui na FIFA. Tira esse aqui da FIFA. Mas de onde sai isso? Da confederação, das federações? De ou da tudo. própria comissão? Tudo De tudo. Dirigente de clube, de tudo. Então, aí o time foi prejudicado, vamos dizer assim. Aí o dirigente vai lá, não quero mais esse árbitro. Aí você já puniu o árbitro ali e realmente você já tem uma interferência externa. Mas isso tem representatividade? Por exemplo, é um ofício, né, que eles falam? Mandei um ofício para a CBF, como é que é? Repudiando. Isso interfere de alguma forma? Então, eu vejo da seguinte forma, até falaram, ó. Tá aqui, chegou, reclamando do árbitro ofícios, José Carlos de Souza. E aí? São tantos ofícios, né, que eu falo, gente do céu, nota de repúdio. Eu acho que o cara abre a gaveta, bota na gaveta. Então, mas nem não? sempre. Não? A gente vê agora, por exemplo, até no caso de polêmico, né? São Paulo e Palmeiras. Do Campeonato Brasileiro. Do pênalti. E aí era o Ramon Abate ali apitando. E eles falam que a comissão de arbitragem não ia punir. Mas aí a repercussão, aí a pressão foi tanta que aí veio de outras fontes internas da CBF falando, não, vocês vão punir esse árbitro. E eu vou falar sinceramente com você. Eu acho que assim, dos dirigentes... Nossa, foi muito pênalti. Mas já tinha sido muito pênalti no Neymar, que ninguém fez esse O Neymar foi qual jogo? Foi contra o Atlético Mineiro, que foi do Scarpa, que vem escorregando também. É verdade. Foi muito parecido. O lance também já não tinha dado... Foi pênalti. Foi pênalti. Muito pênalti. Muito pênalti. E aí, assim, acho que de verdade, assim, acho que de dirigentes que eu conheci, que eu convivi, que
foram dirigentes meus, além de tudo, o que tinha mais pulso firme, e foi o meu melhor gestor, eu falo isso o tempo inteiro, foi o Coronel Marinho, que nunca foi árbitro. Coronel Marinho? Porque aí ele não cedia esse tipo de pressão. Ele foi da Federação Paulista. E depois ele foi para a CBF. E foi para a CBF também. Foi anos na... Ele entrou na Federação Paulista depois da máfia do apito. De 2005. Aí deu aquele fuzuê. Verdade. Aí falaram assim, então vamos trazer aqui, né? Um coronel para colocar aqui ordem na casa. Mas assim, era uma pessoa que não era árbitro. Ele foi bem. Mas ele entendia de gestão de pessoas, né? Então assim, se cercou de pessoas que entendia da arbitragem, mas a gestão dele, na minha visão, foi muito boa. E foi o único que eu conheço até hoje que não tinha sido árbitro ali. Então você vê aí um dos problemas da arbitragem. Então cede sim. Falei, eu quero aquele ali na FIFA, sabe? Vamos ser sinceros. A gente vê muito árbitro aí, você vê que tem o escudo FIFA ali, que você fala, como que conseguiu esse escudo, porque não tem a menor condição. Não tem condições, não dá para ficar. Não, então... Como que consegue? E ainda mantém no ano seguinte, no outro ano. A meritocracia, eu acho que um dos problemas da arbitragem entra nisso. A meritocracia que eles tanto falam, muitas vezes ela fica de lado. Não é meritocracia, muitas vezes um ou outro é. Sem dúvida que um ou outro tem os seus méritos mesmo. Mas muitos não é. Eu gosto mais de você, vem aqui. Vamos fazer uma novela, nós dois? Vamos. Vamos? Então vamos lá, vou te propor o seguinte. Dentro do que você acabou de colocar, vamos fazer uma simulação aqui. Você me fala se isso que eu estou fazendo é real ou não. Tá bom? Fechado. Então vamos lá. Aqui é a reunião de uma comissão. Falar, Sônia, eu tenho que trocar seu nome. Sim. Sônia, deixa eu te falar uma coisa. Você vai apitar aqui essa final. Não me arruma problema com esse time A. Mas eu vou apitar o jogo. Não arruma problema com esse time A, eu vou colocar você para apitar Libertadores da América. Ou eu vou colocar você na Copa do Mundo. Então, vamos dizer... Eu exagerei, não é bem assim. Vamos dizer assim, né? Dentro dali, olha... Eu vou te falar até mais, eu vou te falar até do subconsciente do árbitro. Eu acho que o árbitro ele já chega no jogo muitas vezes de forma inconsciente, sabendo que se ele errar contra o time A, o peso é maior do que se ele errar contra o time B. Pressionado. E aí, então, esse é o resultado dos ofícios. Então, os ofícios criam essa pressão. É um deles. Sim, aí ele cria essa pressão. Você chega em campo... Microfone, presidente de clube, diretor, pressão. Nossa, isso. É claro. Porque, além de tudo que o árbitro sabe, se eu errar, eu posso ser punido. Se eu for punido, eu não apito. Se eu não apitar, eu não ganho. E aí você vira uma bola de neve, né? E é uma carreira, É uma carreira, que é prejudicada também. Que é prejudicada também. Então você tem, acho que a questão do subconsciente, que o árbitro já sabe que o peso é maior. Quando eu entrei na arbitragem, vou ser muito sincera com você, o pessoal falava que tinha os lugares que ninguém queria apitar, porque ele já falava, é cemitério de árbitro. Que ano chamava o cemitério de árbitro. Mas isso assim... 2005, mas assim, 2010 ainda existia. Mas você pode falar quais lugares? Sim, não. Falava assim... Você vai apitar no Nacional? Lembra o Clube Nacional? Vamos falar ali. Sim, Comendador, Souza. Na Avenida São Marquês. Na Marquês, mas ele fala Comendador, não me lembro agora. Isso, ali na frente do CT Palmeiras em São Paulo. Isso. Como o Nacional emprestava muitas vezes o campo, tinha meio que um vínculo ali. Ali não os era árbitros só falavam assim... Se você errar ali, é cemitério de árbitro, acabou. Outro lugar que o pessoal falava muito que era cemitério de árbitro. Isso falando até na região de São Paulo aqui mesmo, né? E quando você olha assim, você fala, mas esses lugares? Mas por quê? Porque tinha peso dentro da federação, Taubaté. Entendi.
Não precisa explicar. Não, então ótimo. Taubaté, e olha que eu vi. Erra. E eu vi. Bragança, não erra. Então, tá vendo como você sabe? Não precisa falar muito. Você já sabe onde são os cemitérios. Eu captei a sua mensagem. E eu vi carreira acabar, viu? Eu vi carreira acabar quando errou nesses lugares. Mas eu não sabia. Então, eu me toquei agora. Aí imagina um árbitro. Ele já entrando assim na arbitragem, escutando isso, ó, tal lugar é cemitério de árbitro, tal lugar é cemitério de árbitro. Quando você vai apitar lá, mesmo que seja o seu subconsciente, mesmo que você não faça de forma intencional, sabe? Porque você tem 1 segundo para decidir ali se foi ou não foi falta, foi ou não foi impedimento. É tudo muito rápido, é tudo muito ligeiro. Mas tem até um livro que é interessante, que é de Portugal, que chama Ciência da Arbitragem. E eles falam isso, eles falam tanto que o subconsciente pesa, e às vezes o árbitro não faz de forma consciente, mas a hora que você pega estatísticas, por exemplo, o árbitro tem uma tendência a marcar menos faltas do time da casa. Entendi. Então, não é que seja de forma ali, eu vou entrar, não acredito nisso, vou entrar para prejudicar o meu time, jamais. Sabe, prejudicar esse time ou ajudar aquele time, jamais. Mas eu acho que ali, até nessa tendência de, pô, isso aqui é o cemitério do árbitro. E agora? Se eu errar alguma coisa aqui, minha carreira acabou. Enterrou. O caixão. Caixão e vela preta. Mas disso que a gente está falando, desses lugares que nós mencionamos, para que você não fique falando, mas tem um papo de louco, eu não estou entendendo nada. Como é que eu posso explicar? São cidades de dirigentes grandes do futebol. Mas aqui nós não estamos fazendo nenhuma acusação. Não, jamais. Não é nada disso. Ela está simplesmente trazendo aqui, são declarações que correm em bastidores, em corredores. É isso. Né? É como eu falar de alguma coisa de televisão, de pressão que eu sofri e tudo mais. Eu não preciso mencionar nomes. Sim, né? sim. Só estou falando de pressão que a chamada rádio corredor acaba divulgando. Tem a rádio peão lá que a gente fala. Não é? Ela existe na arbitragem também, né? Ô, Renata, eu vou te fazer uma pergunta tão simples, porque o jornalismo, ele é simples. Você ficar rebuscando muito e tal, aí você acaba não perguntando. Você trouxe como um exemplo aqui, e mesmo que não trouxesse, eu ia falar daquele São Paulo e Palmeiras. Aquele pênalti no Tapia, porque aquilo ali... Mais para frente a gente discute, isso mudou ou não o campeonato. É com você também. Mas o árbitro ali era Ramon Abate Abel. Ele errou. Por que ele errou? É por isso que eu te falo que entra nos problemas que a gente tem de gestão. Quando ele errou até, e eu critiquei muito, eu falei assim... O que acontece? Porque ele é bom. Ele é bom e ele vai para a Copa do Mundo. Eu acho que é 90% de certeza que ele vai para a Copa do Mundo. Apitou no final no Mundial de Clubes, apitou a final da última Olimpíadas. É um nome hoje, é um grande nome hoje para a FIFA. E aí é onde eu te falo da gestão amadora. Eu acho que isso vem muito assim no geral. Você pega hoje a questão do Abate, e eu falei assim, ele errou e ele vai receber instrução de quem sabe menos que ele. Porque ele vai para a geladeira ali fazer uma reciclagem. Ele vai fazer uma reciclagem com quem sabe menos do que ele. Então isso é loucura. Isso é um ponto que a gente tem que pensar. E na hora ali dos bastidores também, a gente escuta isso. Porque naquele mesmo final de semana... Teve um pênalti, acho que contra o Grêmio, que também foi absurdo. Sim. Que foi a mão aqui, ó. Aí a bola bateu aqui, assim, e o VAR chamou e deram aquele pênalti que você fala assim, como que pode? E aí os dois foram punidos, né? Porque até veio o negócio de cima. Mas aí, quando você vai se informar e entender o que aconteceu, por que eles erraram? Por que um Ramon Abate, que está aí cotado para uma Copa do Mundo, que está recebendo instrução direto da FIFA, erra um lance tão claro, tão óbvio para a gente? Por quê? Né? Porque é o que você fica com essa interrogação. Aqui eles estão recebendo orientações erradas, orientações equivocadas, orientações diferentes do que ele recebe quando ele vai fazer um curso FIFA ou quando ele vai para um torneio FIFA. E eles não podem falar publicamente. Não. E aí isso dá um nó na cabeça.
do árbitro. Então, assim, a orientação que eu recebi é que eu tenho que tomar cuidado se o lance foi por querer ou sem querer. Eu falo que se usou isso, já está errado. Sem querer é pênalti, no então, caso, ou não? Estou errado. Pois é, se você... Por quê? Por que você não... Na minha visão, você não pode analisar o querer ou não querer. A mesma coisa, por que mudou? Mão intencional ou não intencional? Subjetivo. E eu não sei qual é a sua intenção. Qual é a sua intenção para o Réveillon desse ano? Eu só vou saber se você me contar. Claro, eu não tenho como claro. Então, a mão dele foi intencional? Não sei. Só se ele me falar, eu quis colocar a mão na bola. Eu não posso analisar. Eu não quis. Não quis. Não. Você está dizendo que botou, então. Pois é. Pênalti. Exatamente. Né? Então, assim, não dá para eu analisar a intenção. Não dá para eu analisar se foi por querer ou sem querer. Claro. Por isso que a regra traz pontos, elementos, e aí dentro de algumas orientações você tem dados para você analisar aquela situação se, olha, dentro dessa análise, vou dar um conteúdo que não fala na regra, mas é uma análise que normalmente entra nas orientações. Ele veio e atingiu com a trava da chuteira, mas o contato foi pleno ou pegou de raspão? Ele estava com a perna esticada ou com a perna dobrada? Entendeu? Então são pontos que você passa a analisar para entender. A hora que você entra numa orientação diferente e que vem nessa, foi sem querer. Ele escorregou e atingiu o outro. Abalroou. Boa! E aí, sabe? Então você entra, é isso que eu falo, em orientações erradas, em gestão que não tem qualidade, competência para estar ali gerindo aqueles árbitros. São árbitros que sabem mais do que quem está ali como gestor dele. E hoje eu vou ser sincera com você. Eu acho que a gente vem num problema, a arbitragem brasileira está num momento péssimo. Mas quando você olha a arbitragem no mundo, assim, a gente que acompanha o futebol internacional, a arbitragem portuguesa tem muito problema, a espanhola tem muito problema. A gente vê menos ali na Premier League, mas assim, você percebe que eles criaram, de repente, o jeito deles assistir o futebol e entender de futebol, e não que eles não erram, eles erram também, mas conseguiu agradar melhor o público, né? Porque eu falo, o futebol é um produto, e aí o produto ele tem várias vertentes. Se você não tem um gramado bom, vai interferir no jogo. Se você tem iluminação, um fair play, um compliance ali financeiro, se você não tem uma arbitragem boa, vai interferir na qualidade do produto futebol. Então, assim, você entender que o futebol é um produto e que você tem que ter qualidade em todas as vertentes que o compõem para você realmente entregar Porque, assim, a gente vê até muita gente, a arbitragem fazendo muita gente falar assim, não quero mais ver futebol. Isso é horrível. Horrível. Renata, você disse que a arbitragem hoje não está legal, não é só no Brasil. Então, eu entendo que você está, me corrija se estiver errado, comparando hoje com o passado. Sim. Né? Então, o passado subentende-se que foi melhor, ou um pouco melhor, não importa, mas melhor do que o momento que nós estamos vivendo. Por que isso está acontecendo? Você consegue diagnosticar? Seria por conta de muitas mudanças da board? Seria por conta de muitas câmeras? Seria por conta da entrada do VAR? Seria por conta... Quando eu falo entrada do VAR, eu falo tecnicamente, mas isso traz, além de tecnicamente, traz um envolvimento de mais pessoas participando da arbitragem no ouvido e na cabeça do árbitro. Sim. A imprensa, a rede social, que tudo isso exerce uma pressão, né? O mundo mudou. Na hora que você dá todos esses exemplos, a gente vê uma mudança aí de coisas entrando, né, no futebol que interferem, querendo ou não. Eu acho assim, não que antigamente você não tinha erros, tá? Nós tínhamos erros, aqueles que eram gritantes, aqueles que a gente entendia que acontecia. Eu acho que, eu falo isso o tempo inteiro, eu falo, a board parece que a hora que ela muda as regras ou passa as orientações, parece que quem faz as regras e dá as orientações
não entende futebol, não gosta de futebol e não assiste futebol. Eu já tive essa impressão. Quer acabar, quer acabar com o futebol. Boa! Eu ainda não tinha usado essa parte, só as 3 anteriores. Porque é essa sensação mesmo, quer acabar com o futebol. Porque você fala assim, gente, não é possível que não entenda que isso aqui vai melhorar e que isso aqui não é falta para vermelho, que isso é para amarelo, ou que isso aqui nem é falta, ou que isso é falta. A gente vê isso na questão do braço, né? Que no braço a gente falava assim, ó, antigamente eu acho que uma regra que não tinha problema era o braço, todo mundo sabia. Ele meteu a mão na bola, é falta, todo mundo sabia. Aí não, vamos mudar isso e colocar aqui deliberadamente. É o movimento natural do corpo. Brito, o que é movimento natural? Você acha que o meu movimento é igual ao seu? Não, a gente tem estaturas diferentes, peso diferente, ocupa espaços diferentes. Se movimenta de forma diferente. Claro. Então, nós não somos robôs para todo mundo ter um movimento igual para você considerar o que é movimento natural ou antinatural. É a cada lance, né? Exatamente, a cada momento, a cada jogada. Então, ele ampliou o espaço corporal de forma antinatural. O carrinho é permitido, a regra permite. Aí, se ele tá com o braço de apoio, não é pênalti, mas o outro braço aqui, se bater no outro que não é de apoio, é pênalti. Mas quem diz que no movimento dele para dar um carrinho que é permitido, de repente esse braço não é também uma forma dele estar equilibrando? Como que você fala que é antinatural? Pois é! Ele pegou no braço e foi gol. Mas pegou no braço e não foi gol. Não sou eu que estou complicando, é a board que complicou. Então a gente está chegando a uma coisa que a gente tinha um parâmetro, eu acho, antigamente muito claro. Era mais simples. Era muito mais simples. Então, esse é um ponto, eu falo. Parece que eles não assistem, não gostam. E muitas vezes o que eles fazem? Eles fazem uma regra, uma alteração, pensando no futebol europeu. O que funciona lá não funciona aqui. Você tem a questão de mudança cultural. Então você também tem que adaptar a realidade cultural daquele lugar, daqueles times, daquelas seleções que estão jogando futebol. Então aí, para mim, já é um ponto. Eu acho que a questão do VAR também mudou. De repente, os erros nem aumentaram tanto em relação ao ano passado. Mas a nossa intolerância, sim, porque agora você tem imagem. E aí você pode rever, e aí você, errando, vendo a imagem, com a imagem, porque antigamente você não tinha. Eu não tinha replay, eu não podia, não tinha como eu falar assim, nossa, mas o outro ângulo mostrou outra coisa. Na linguagem, passava um pano, né? Exatamente, errava em campo, pronto, acabou. Agora... é aquilo que eu falo, você tem lances que são interpretativos, que a gente vai entender, falar assim, olha, eu acho que foi, você acha que não foi, fica entre amarelo e vermelho, ok. Mas a gente está vendo erro claro e óbvio. E aí, quando você vê erro claro e óbvio, que o protocolo do VAR fala e ninguém arruma, aí é que não dá. Então você tem o ponto que você pode ver por vários ângulos e você consegue errar, você briga com a imagem. Você tem a questão que, essa sensação que eu acho que da maioria tem, o árbitro depois do VAR não apita mais nada em campo, tudo ele espera o VAR, se o VAR salvou ele, maravilha, se o VAR não salvou é outro problema. Então assim, eu acho que são vários pontos aí que a gente pode ir colocando para essa ou aumento de erros em função de mudanças de regras e orientações. E acho que a nossa intolerância, até porque fala assim, você tá vendo a imagem, você tá vendo a mesma imagem que eu. O erro virou uma coisa inadmissível. É isso. É inadmissível errar, não pode, pro meu time. eu estou vendo assim e não aceito que vejam diferente. Deixa eu fazer uma espécie de uma pausa no papo, que tá bom pra caramba, para te dizer uma coisa. Renata e eu trabalhamos juntos, em programas, em transmissões de jogos. Eu quero dizer para vocês que eu gosto muito da Renata. Gosto muito. Isso é uma coisa. E a outra eu tenho grande admiração pela Renata, como comentarista de arbitragem. Mas sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Você gostar e ter esse hábito. Primeiro que a recíproca é verdadeira. Eu não consigo entender isso. Nossa. Como é confuso esse negócio. Eu acho que nem eu consigo. Você vou ser sincera com você. Acho que nem eu. Nem assim. Você? Você já tinha falado isso? Não. Eu acho que você já vai sair daqui outra pessoa hoje.
É tipo assim, eu falo isso, as pessoas, mas como que você quis? Eu falo, eu não sei. Não Lá sei. atrás, com 13, 14 anos, eu enfiei na cabeça que eu queria trabalhar... 13 anos? Com 13 anos, ali. Eu queria trabalhar com futebol, mas não queria jogar futebol. E aí você fala assim, não via mulher, não tinha Silvia Regina, não tinha Ana Paula, não tinha Aline Lambert, não tinha nada disso. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser árbitra, que eu falei assim, eu não vou jogar. O que eu posso ser? Mas você gostava de futebol já? Adorava, jogava na escola com os meninos. Futebol, jogava futebol. Era separado, né? Tá. A educação física. Jogava-se menos futebol, mulher, né? Muito menos. Eu digo em quantidade de Sim, meninas. Não, menos. hoje para mim é uma coisa natural, comum. Todo menino joga bola. Naquela época, era muito menos, assim. Então eu lembro que na escola tinha eu e outra menina. Que jogava. E você queria, além de jogar, então, aí eu falava assim, eles falaram, mas por que você não vai ser jogadora? Eu não. Eu falei assim, acho que eu quero ser árbitro. Mas não conhecia um árbitro. Não conhecia nada. Nada. Eu não sei de onde tinha surgiu relação, isso. referência nenhuma. Família. Não tinha mulheres apitando, nada. Nada. Só uma família que gosta de futebol. Só uma família que é apaixonada por futebol. Que é absolutamente normal no Brasil. Exatamente. Né? Então... Nada, meu irmão jogava, meus primos jogavam no time do bairro. Você caiu. Entendeu? Você caiu. Boa! Bateu a cabeça em algum momento. Da onde você tirou isso? É uma boa, porque assim, não sei. Não sei. Que louco. Mas aí você fez alguma coisa com 14 anos? Então, aí eu comecei a ligar na Federação Paulista. Aí eu falei assim, com 14 anos, então. Aí eles, só quando você tiver o 2º grau completo e 18 anos. Tem que ser maior, né? Tem. Ainda assim? Hoje então, não, na verdade, né? assim, você pode começar o curso com menos de 18 anos, mas até você se formar, você já tem que estar com os 18 anos completo. E aí as pessoas até falam, precisa de faculdade, até porque você está entrando com 18 anos, não. Para a Federação Paulista, não. Para a CBF... Para você entrar na CBF, no quadro, você tem que pelo menos estar cursando, sim, a faculdade. Precisa ser faculdade de educação física? Não. Você tem gente lá formada em tudo quanto é área. Tudo. Já teve dentista, tem policial, tem advogado. Para se defender. Tem tudo. O advogado é importante. É uma boa. Direito é uma boa para ser árbitro. Nossa, é uma boa mesmo. A sua época da escola não era mais o Gustavo Caetano Rogério, Não, era o Roberto Perassi. Acho que foi árbitro. Pouco tempo até que o Rogério tinha saído, mas já era o Perassi. Eu peguei o Perassi como diretor. Adorava ele. Não, todo mundo fala que o Gustavo, o seu Gustavo, que Deus o tenha, mas... Muito. Ele tinha um profundo prazer de parar e conversar, e conversa com ele era aprendizado. Tá vendo? Chamava de professor, né? Professor, eu vi isso no jogo que eu transmiti. Não, Preto, vem cá, deixa eu te explicar. É assim. Era impressionante. Todo mundo fala assim. Né? Eu tenho um grande carinho, amizade pelos filhos dele, né? O Marcelo Rogério, que foi árbitro também, que hoje faz parte até da comissão da federação, a Rita. E assim, mas as pessoas que estudaram com o seu Gustavo... Perfeito. Todo mundo fala que nunca viu ninguém igual a ele, assim, que realmente era excelente, assim. E eu falo isso, as pessoas falam assim, mas a regra é fácil. Eu falo assim, a regra é clara só para o Arnaldo César Coelho, porque ele é um ser muito evoluído. Porque a regra não tem nada. Pega o livro de regras ali, aí você vai até ler. Aí começa a traduzir. São quantas regras? São 17. É muito fácil. Tranquilo ali, ó. Só tem 17? Só. É simples. E é 18 que a gente chama de bom senso, né? Que é mais uma regra, né? Mas ela não tá ali no livrinho. E a gente sempre fala, tem que usar a 18 às vezes, que ali é o bom senso, que é você entender a situação. Porque é isso também, né? Eu falo isso. O árbitro, se ele vai apitar com o livro de regras embaixo do braço, ele não termina jogo nenhum. O árbitro precisa entender de futebol também, né? Não, aí você é desse time... Eu tô querendo demais, né? Não, você é do time que fica, como é que a gente fala muito também? Administrando o jogo. Administrando o jogo. Administrando o jogo. É um gestor ali, ó. É um gestor em campo também. Mas eu falo entender, eu falo que o jogo, ele muda durante os 90 minutos. Um jogo que tá 0-0 e tá bom 0-0 para os dois times é uma coisa. Aí sai um gol
Já mudou tudo. E aí você também tem que entender que a situação mudou, que os ânimos vão enervar. Emocional. Exatamente. E aí, de repente, empatou, você pode entender que aquela adrenalina também ali baixou e você pode ter... Então, assim, você tem que entender o jogo, você tem que entender o quanto ele muda durante os 90 minutos. Você tem que entender qual é aquele jogador que está mais pilhado e qual não está. E aí você tem que trazer isso para você conseguir controlar a partida. Psicóloga. Tudo. Eu falo de verdade. Assim, o árbitro. Imagina assim, você ir para um jogo que vale o time cair para a divisão menor, vale o cargo do técnico. Rebaixamento vale é muito pesado. Rebaixamento. É muito pesado. Aí, assim, você está lidando com a situação de várias vidas ali. Porque aí o técnico vai ser demitido, provavelmente, o jogador vai ficar sem clube. Então, assim, você tem que lidar com uma situação que eu falo que envolve muito mais do que a regra do jogo. Você tem que ter uma análise, você tem que entender o jogo, você tem que entender tudo que envolve aquele ambiente, para você conseguir manter o controle. Senão você perde o controle do jogo e aí o jogo descamba. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você se lembra quando a gente se conheceu? Primeiro encontro nosso? Nossa, ó... Foi no ABC, né? Foi... Você não lembrava, né? Eu lembro, na primeira vez que, na verdade, eu acho que eu tinha uma foto com você, foi na Arena Barueri, num jogo festa, para variar, que aí a gente fazia muito isso, né? Aqueles eventos de final de ano, e você ia narrar e eu ia bandeirar. De empresários, de jogadores e tal. Isso, e aí a primeira vez assim, que eu lembro de encontrar com você... Foi num jogo desse? Foi no jogo na Arena Barueri, no saguão ali, antes da gente subir. Aí eu tenho na minha cabeça, será que eu estou enganado? Eu vou falar aqui, eu posso dar uma grande mancada, mas eu vou falar. Eu acho que eu te encontrei a primeira vez numa transmissão que eu fui fazer, eu fui narrar uma luta de boxe. Nossa. Em Santo André, São Bernardo, não me recordo. Lá no ABC? No ABC. Eu vou pesquisar isso aí, eu te conheci lá. Depois você me Tava você e uma outra garota, também do quadro de arbitragem da Federação Paulista. Pode ser. Acho que vocês estavam lá para assistir também o evento ou participar de alguma forma. Pode ser. Você nunca foi na arbitragem de ringue de boxe, né? Não. Então, mas você estava lá. Eu estava lá. Você estava lá. Mas, Renato, qual foi o jogo mais complicado que você trabalhou? Mais difícil? Nossa, apitando, bandeirando ou comentando? Porque olha, comentando não, no tem campo, vários. no campo. No campo. Explica essa situação então, também, de apitar e bandeirar. A sua preferência era não, eu ser bandeirava, assistente, né? eu bandeirava. Não queria apitar, não. Mas apitou também? Não apitei, não. Não. Aí, depois que eu parei, que comecei a apitar só esses jogos festas aí. Porque, né, é muito estranho, né? As pessoas, elas falam assim, é igual, não é. E aí, o árbitro, ele não gosta de bandeirar. Ele acha muito difícil bandeirar. E o bandeira, né, o assistente... Ele não gosta de apitar normalmente, ele acha muito difícil apitar. Sua preferência é bandeira? Eu gostava de bandeirar. Eu gostava assim, a concentração, a visão periférica ali, tudo aquilo. Você errou algum impedimento? Lógico. Errou? Nossa, lógico, é que não tinha hoje o VAR ali para traçar. E percebeu na hora? Então... Não dá, né? Não dá. Muito rápido. Não dá, assim, no momento você não consegue ter a noção, você tem dúvida. Não vou falar que tem lances que te geram dúvida. E o braço não sobe. Nossa! E aí você fala assim, acertei, errei. Lances muito difíceis, né? No limite. Eu falo que o lance mais difícil, na minha visão para o assistente, é aquele que o atacante quer entrar e o zagueiro quer sair. E naquela alta velocidade. E aí esse cruzamento no ajustado aqui assim, ó. Esse para mim não tinha. Então, assim, errar com certeza eu errei, não tenho dúvida disso, assim. Mas o jogo, assim, de verdade, de TV, que é o lance que eu lembro de ter errado, e olha que teve lances muito ajustados, foi no jogo Palmeiras e Comercial, ou era Palmeiras e Botafogo de Ribeirão, era lá. Preto. Que eu lembro que era em Ribeirão. E eu até anulei um gol de forma errada do Palmeiras. Não estava em posição de impedimento.
A minha sorte, vamos dizer assim, que aí a bomba não caiu, é que o Palmeiras acabou ganhando o jogo e aquele gol anulado ali, porque foi um gol anulado, não interferiu, não comprometeu o resultado final. Mas aquele aí eu cheguei em casa, eu vi. E aí? Então, e aí? E aí? E aí Antes de você falar do e aí, mas por que você está sendo indelicado perguntar isso para ela? Eu estou sendo indelicado perguntar de erro, porque acertar é óbvio que ela mais acertou do que errou. Claro, se eu falar onde você acertou, eu falei, em todos os jogos eu acertei. Então, e a gente sabe que mas mais acerta do que erra, e assim, claro. em lances ajustados. Lógico. Entendeu? Em lances assim mas por isso que eu te perguntei. Terminava o jogo e falava assim, caraca, Renata, vendo o seu jogo na TV, você acertou tal lance, que era muito difícil. Mas aí, esse lance que aí você erra, foram 3 dias em casa, chorando, sem querer falar com ninguém. Sério? Foi. E você tem palmeirense na família? Ai, tem de tudo na família. Aqui eu sou de São Paulo, né, gente? Então, assim, em São Paulo tem, né? Tem palmeirense, tem São Paulino, tem corintiano e tem santista. Os palmeirenses ligaram para você? Então, graças a Deus, não. Tem que ter um mínimo de sensibilidade, né? Mas, exatamente. Mas, assim... você ficou mal. Até você lidar, eu falo que a gente aprender, porque a gente se cobra. Sabe? Eu acho que ninguém gosta de errar. Eu falo isso. Ninguém quer errar. Eu ainda vou até fazer uma brincadeira aqui no canal. Falar assim, você que está aí assistindo a gente, pensa você no seu trabalho e pensa um erro que você cometeu no seu trabalho. Faça esse exercício. Faça esse exercício. Se você cometeu algum erro já, que seja o mínimo, que só você soube, se você lembrar, é justamente porque ele te marcou e você não esqueceu. Porque cometer erro marca, gente. Marca. E ninguém quer errar, ninguém gosta de errar. Acho que a gente se cobra mais do que o mundo. Verdade. E aí, acho que foi o meu primeiro erro, assim, esse aí, que marcou. E aí foram 3 dias em casa chorando. Ficou mal. Fiquei muito mal. E aí depois eu fui aprendendo a lidar com essa situação de errar, sabe? Porque até hoje na TV a gente também erra. Claro que erra. Entendeu? E não tem jeito. Você tá ali ao vivo, é 1 segundo para você definir a situação, não muda muito, às vezes você tem replay, às vezes você não tem. Sim, eu narrando já errei pra caramba. Então, a gente vai errar, lógico. mas não gosta. Ninguém quer. Fica mal. E aí você vai aprendendo com o tempo a não se cobrar tanto e aprender com aquele erro, para você não cometer de novo. Mas assim, o futebol, primeiro que ele é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. A TV também. Mas é fantástico o futebol. Mas é por isso que é bom. É maravilhoso. Você não tem como prever o que vai acontecer absolutamente. ali. Eu trouxe aqui um roteiro para você que vai narrar o jogo, vai ser assim. Exatamente. Obrigado. E agora, olha, vai sair aqui, que nem esses dias aconteceu. Mandou voltar o pênalti porque teve o bitoque, né? E aí a regra mudou recentemente. Porque se teve o bitoque agora na cobrança de pênalti e a bola entrou, foi gol, aí você manda voltar. Antes, era tiro livre e indireto. Então você tem que estar ali, com tudo na sua cabeça, porque é tudo muito rápido, é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Você sabe disso narrando. Claro. O árbitro, ele tem que decidir na hora? Ele não pode esperar um pouquinho, com calma, respirar, tô em dúvida, não pode. Sabe o que ajudou muito alguns árbitros? E aí era uma orientação até que tinha na escola? Antigamente, acho que a gente via mais o árbitro com o apito na boca. E aí, hoje, você fica segurando ele. Porque aí você fala, você não tem um apito nervoso. Isso. Porque, às vezes, nesse momento de você pegar o apito e trazer aqui pra apitar, deixa a ele cair. situação já mudou. Deixa ele cair. E aí você não apitou, exatamente. Cadê o apito? Você caiu. Me ajuda aí que eu não sei o que caiu. Mas aí, às vezes, aquele 1, 2 segundos, esse você detalhe, consegue né? esperar a situação ali. Antigamente eles ficavam com o apito na boca. Então, e aí você já apitava. Apitou. Às vezes nem queria apitar. E já foi. Exatamente. Então, assim, você tem técnicas também que você usa para ajudar nesse sentido, né? De você tentar não se precipitar, para você ter o delay que a gente fala hoje da bandeira, do apito, para tentar ver como que dá sequência na jogada ou não. Então, eu falo, assim, você tem muitas coisas na arbitragem que você
vivenciando, querendo ou não, faz a diferença até para comentar depois. Claro. Ô, Renata, você já levou peitada de jogador? Tem o meu vídeo lá que é o que vídeo arrebentou. famoso, né? Eu falo aquele nós vídeo... vamos a gente vai na edição, mas vai entrar aí na tela. Que é o jogador vindo me encarar ali, e ele fica alguns segundos ali, e ali você se manter... Eu sempre falei isso, né? Ficou com medo? Então, eu sempre falei assim, olha, se um dia o jogador vier para cima, eu não dou um passo para trás. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Falava assim, porque se eu recuar, ele vai avançar. Aí eu recuo mais um pouco, ele avança mais um pouco. Já era. Entendeu? Perdeu. E aí, exatamente, ele vai tomando conta. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas eu falo isso, né? O jogo é imprevisível, que a gente falou agora. Você nunca sabe eu pelo menos, às vezes a situação pega a gente de forma inesperada, você nunca sabe qual é a sua reação. Então, assim, a minha reação naquele momento foi ficar parada. E aí ele veio, né? Cara a cara, daquele jeito, que eu lembro que até na época era o Coronel Marinho, e depois o Coronel Marinho virou para mim e falou assim, olha, a única dica que eu te dou é que de repente você coloca um braço aqui para manter uma distância, porque você também não sabe a reação dele. Ele podia te dar uma cabeçada, ele podia fazer alguma coisa, te agredir. Então, estica o braço para manter... Entre outras coisas, isso distância. É um sinal também. Também, até aqui você pode vir. É só até aqui, parou. Então eu lembro que o Coronel Marinho ainda falou isso para mim na época. Boa dica. Boa dica, uma boa dica. E não foi árbitro. Não, pois é. Tá vendo? Que legal. Mas também... O que ele trabalhou ali em estádio com torcedor, naquelas coisas ali, aquele tem história, viu? Aquele também tem história no futebol. Mas essa peitada teve alguma verbalização também? Não, é muito... Eu falo isso, né? As pessoas, mas o que ele te falava? E eu falo isso, em nenhum momento, assim, de forma oral, com palavras ele ofendeu. Ele falava assim, você marcou impedimento meu, eu não estava impedido. E eu falava, eu marquei impedimento seu e você estava impedido. Eu não estava impedido, então em nenhum momento foi fora Foi discussão disso. Em cima disso. Foi isso. A imagem que é forte, né? A imagem que é forte, exatamente, porque a reclamação é muito assintosa. Da sua postura perfeita. Então, eu falo, eu vou até falar assim, como essa imagem roda o mundo, eu recebo muitas mensagens em relação a isso. E aí eu vou até fazer um momento mais sério aqui, mas... Eu acho importante falar, porque assim, você tá ali no momento, você não sabe o que aquilo vai repercutir, você nem imagina depois. E de tudo que repercutiu, de tantas mensagens que eu recebi até hoje, Prieto, é importante falar isso, até no momento que a gente vive, né, no Brasil, no mundo, a mulher, o feminicídio, falar disso, a violência contra a mulher, eu recebi uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Que foi uma mulher falando assim para mim, você não tem noção como te ver com essa postura nesse momento mudou minha vida. Ela escreveu, eu arrepio. E eu também. Ela falou assim, eu sofro violência doméstica e eu nunca consegui me livrar disso. Ela falou assim, depois de ver você reagindo daquela forma em relação a um homem que vai te peitar, né, te confrontar, ela falou assim, eu vi que eu tenho condições de sair desse relacionamento abusivo que eu vivo. Foi simbólico. Então eu falo... Foi simbólico. Eu acho que de todas as mensagens que eu recebi na vida, de tudo que eu já ouvi até hoje, foi aquilo que mais me impactou e que eu guardo até hoje, porque a gente não tem a noção de como um vídeo pode causar na vida das pessoas, uma imagem daquela pode causar e trazer, assim, mudar, né? Até a vida de outra pessoa sem a gente saber. Claro, perfeito. Agora, hoje também, eu me lembro a primeira vez que eu entrei no estádio, a torcida, estou na arquibancada e passa, o que não vou dizer que fosse raro, mas tinha pouca mulher no estádio. Sim. E passa um cara de mão dada com uma mulher. Ouviu os maiores absurdos que você já sabe quais são, de coro, de grito, de agressão. Isso ele entrando verbal. Na torcida? Arquibancada. Na arquibancada. Arquibancada. O que hoje é chamado de assédio, Sim. né? De agressão. Sim. Isso também
tinha no campo, ou tem até hoje, de jogador falar alguma bobagem? Você não precisa, evidentemente, citar nomes, mas que você ficou sabendo da arbitragem atual, alguma cantada, alguma brincadeira, Olha, algo que te marcou, te marca? Você escuta muito de torcedor, né? E aí você entrava em campo e escutava, casa comigo. Teve uma vez que eu escutei um que eu nunca esqueci, que é aquela... Que tipo de um casamento? Não, casa comigo, não sei o que, bandeira, casa comigo. Mas essa... Prieto, essa foi assim, a gente entrou antes, então foi antes do jogo, que a arbitragem entra, né? Quando chega logo no estádio, vai ali ver rede, essas coisas. E sei lá com a sua bandeira na mão. Pois é, e aí a gente foi ver a rede do gol lá, se estava com algum furo ou não. E um cara gritou atrás da arquibancada, e eu e toda a equipe, você tá concentrado, mas todo mundo riu, porque deu para escutar. Ele, bandeira! Se você fosse um sanduíche, você seria X-princesa. Eu falei, não. Eu não ouvi. Você já tinha escutado essa X-princesa? Essa é uma cantada que você recebeu na sua vida. Eu, a equipe de arbitragem toda, a gente ria. A gente até olhou para trás e fez assim, ó. Porque essa eu falei... Essa eu nunca tinha escutado. É legal de ouvir, é divertido. Não, e eu falo pra você, eu falo assim, ó, e aí eu vou falar pra você, torcedor, também. A gente vai a arbitragem, você vai no estádio, você tá acostumado a escutar xingo. Então, assim, a sua concentração é tão grande que você nem se importa, aquilo não faz diferença nenhuma. Focada. Agora, se você escutar o elogio, que é a coisa mais rara... É o diferente. Aí é o diferente. É o que chama atenção. Aí você vai desconcentrar. O bandeira, o árbitro, aí você vai tirar. Então você deu uma dica boa pro torcedor agora. Dica, viu? Porque a hora, assim, normal. Você já tá tão concentrado que nem tchum. Aí vem uma coisa que você não espera, e aí, de repente, tá aquele silêncio, vem aquele negócio que não é xingamento. Você tremeu. Nossa Senhora. Arrepiou. Aí você fala, gente do céu. Aí você desconcentra, Você pegou o telefone dele? Não, eu só ri. Eu nem lembro a cara, mas eu ria. Eu falava assim, não é possível. E assim, no profissional, quando você vai fazer o jogo profissional, não dá, o negócio é muito sério, né? E aí você tá entrando num jogo que vale muito, que você tem muita torcida, você mal consegue falar com o jogador, com o dirigente, nada disso. Só que eu fiz muito amador, né? Eu fiz muita várzea na vida. Muita várzea. Como é? X-princesa? O X-princesa. X-princesa. A várzea... É a melhor escola. Era o que eu ia falar. É a melhor escola que tem. Eu falo, quando um árbitro quer fazer o curso, e ele fala assim, que dica você me dá, né? Eu falo, vai fazer várzea e vai jogar futebol. Porque você precisa pegar a pressão da várzea, entender o que é aquele futebol raiz, que aquilo é a melhor escola para você entender o que é arbitragem, e vai jogar futebol para você entender o que é um contato faltoso, o que é um contato que é de jogo, que não gera impacto. Então eu falo muito isso. Mas o risco é maior na várzea? Bem mais. Acho que até por isso que é emocionante. Que te emociona? É emocionante. Aprende na marra. Nossa Senhora! Vai fazer no terrão com água que choveu, com lama até o joelho, que você mal consegue correr. E não tem faltinha, não tem faltinha. Não tem, não. É um pau come. É pau come. Forte. É isso. Eu acho que é a melhor escola que tem. Melhor escola que tem. Eu fiz muito. Era assim... Com ou sem policiamento? Sem. Vai. Sem policiamento. Teve uma vez... Ah, que a Federação Paulista pegou um torneio amador. Só que aí ela mandava os árbitros federados. E assim, alguns. era naqueles... Copa... Teve algumas copas. Então, assim... Cerveja... exatamente. Eu fazia uma Copa Skol, não? Eu fiz muita Copa Kaiser, que depois Kaiser, virou Pioneer, mas essa não era pela federação. E aí a Brahma, para concorrer, criou a Copa Brahma, e a federação pegou. Tá. E eu lembro que eu fui fazer. E a gente estava meio perdido, não sabia chegar no lugar ali com o nosso carro. Aí tinha uma viatura da polícia... Aí a gente parou, né, e falou assim, como que a gente chega nesse lugar? O que vocês vão fazer lá?
A gente vai fazer um jogo, apitar jogo pela federação. Vocês estão indo nesse lugar. Se eu fosse vocês, eu dava meia volta e voltava. Quem falou isso? O policial? O policial. Policial? O policial. Armado? Gente, armado. Melhor não, hein? Falou assim, eu voltaria. Eu não iria. Você não foi. Vamos Cadê lá. Agora é que eu vou. Se a gente não vai, delícia, né? Você é punido pela federação. Porque esse é outro ponto que a gente tem que falar, né? A punição que os árbitros tomam em silêncio. Então, assim, Então, assim, você vai confrontar um dirigente seu falando assim, eu errei lá no jogo de São Paulo e Palmeiras, mas porque você me orientou de forma errada. Porque aí é o que eu falo, ele é punido. E quem pune quem instruiu de forma errada? Não pune. Pois é. Só que aí, se ele confrontar, quem é punido? É ele. Vai rebater. Vai questionar alguma coisa. Essa é a dureza, né? Que a punição, ela vem como? Ela vem em forma de escala. É uma punição silenciosa que o árbitro toma. Mas percebe, né? Percebe. Claro. Eu já fiquei. Nem sei por que até hoje. Você já foi punida? 3 meses sem escala na Federação Paulista. Quando eu voltei, e aí a gente fala isso também, tá? Quando eu voltei, que é aquelas coisas de dentro, né, da arbitragem. Quando eu voltei, eu fui lá para um sub-20 em Fernandópolis. Ou seja, na que última estação do trem. Paga para trabalhar ali. Então você sabe que você está sendo punido. Punida. Entendeu? Punida. Você sabe. Tô sem escala. Só te E manda lá não sei volta... aonde. Quando volta lá. Então, entra muito nesse ponto. Os árbitros, muitas vezes, ele não tem voz para questionar, para falar assim, olha, vem a orientação e ele não concorda com a orientação, ele fala, vamos debater isso? Não fala. Tipo, é tudo amém, porque ele tem medo de prejudicar a carreira dele. Então peraí. Esses caras todos que estão apitando hoje, divisão especial, Campeonato Brasileiro, Série A, todos passaram pela várzea? Nem todos. Então, porque da minha geração, eu só estou fazendo uma comparação, tá? Sim. Quando a gente bate papo, locutores, a maioria, quase que absoluta, passou pelo rádio. Sim. Passou pelo rádio, né? Estágio e tal. Eu não estou subestimando, não é nada disso. Estou falando início de carreira, onde você aprende muito. O rádio se aprende mais do que na televisão. Você disse para mim que na várzea aprende mais do que na Série A. Sim. Então, todos passaram pela várzea? Nem todos. Não, eu falo, eu brinco com isso também. Eu falo assim, isso é um estágio tem legal, árbitro, né? É o melhor estágio que tem. Eu falo, vai lá, que nem o policial falou, não vai ali não, entendeu? Então, e a gente vai, e é aquilo ali, a realidade. Eu uso muito a frase daquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Entendeu? Quanto foi ali de coisas que a gente passou. E eu falo isso, eu acho que tem muita gente que às vezes cai de paraquedas na arbitragem. Aí vê, né, um Carlos Eugênio Simon, que apitou 3 Copas do Mundo, Gaúcho, que fez Olimpíadas. Grande, nosso colega, né? Eu admiro muito o Simon, ele sabe disso. E aí apitando grandes jogos, e apitando uma Copa do Mundo. E hoje em dia, com uma taxa de arbitragem, se você tem uma sequência, se você vira um árbitro FIFA, você vive bem financeiramente, vamos dizer assim. Muita gente cai de paraquedas na arbitragem. Já vai direto para um curso da federação e fala, eu quero ser árbitro. Mas aí eu falo que muitos desses acabam não vingando. E muitos, no primeiro jogo mais assim, já desiste. Já fala, nossa, não nasci para isso. Porque não é fácil, né? Acabou de aprender. Eu falo, não é fácil, gente. A vida de quem trabalha com futebol, e do árbitro não é diferente, você vive pro futebol. Você não tem final de semana com família, você não tem festa, você não tem casamento, você tá cada hora em um lugar, é a sua carreira, é uma dedicação absurda para isso. Então você ter uma família até que compreenda tem isso... a fama também. Também. E você precisa de uma família que consiga compreender que você vai estar ausente em momentos importantes. Né? Então, assim, é a dedicação que você tem que ter, é treinamento diário, é estudo diário, é aprender a lidar com o erro, mil coisas, é a sua exposição, que muitas vezes expõe a família. E aí você errou naquele jogo, e aí o filho do árbitro está na escola, e aí o amiguinho do filho vai lá, mas seu pai fez não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, sua mãe fez não sei o que lá, não sei o que lá. Então também não é, lógico,
Eu acho que nenhum trabalho é fácil, eu falo isso. Todo trabalho tem os prós, os contras. Exige dedicação. Exatamente, entrega. e a arbitragem não é diferente. Tanto que eu falo, né, quando o pessoal fala assim, vamos profissionalizar. Os árbitros de elite já têm uma vida de profissional. Eles estão ganhando, assim, você falou de dificuldades. Quem está apitando está sempre na escala, fazendo grandes jogos, árbitro FIFA. Está ganhando uma grana legal? Não precisa falar de valor exatamente, mas a gente dá para levar uma vida... abertamente, porque Série A do Brasileirão, um árbitro FIFA ganha em torno de 7 mil por jogo, né? Por jogo. E aí se ele faz 4 jogos... Mais despesas. Mais despesas, né? Que aí ele tem transporte pago, avião, ele tem o avião tudo, pago, hospedagem. e aí ele tem a diária, que aí, se não me engano, a diária, vamos dizer assim, 2 dias que a gente sai de São Paulo e vai para Salvador. Tá. Acho que você tem 600 ou 900... Por dia. 300 por dia ou 400 por dia. Para se alimentar. Para alimentação, para outras despesas, o hotel, essas coisas assim. Então você tem, né, as despesas. E 7 mil reais. E mais 7 mil reais. Por um jogo. Se você considerar 4, se fizer 4 num mês. 28. Já dá aí... Não é isso? 4 vezes 7. 28. 28 mil. Tem árbitro que acaba fazendo Faz mais de 4, né? Porque às vezes você tem jogo sábado e domingo. E na Sul-Americana, Libertadores, a Conmebol? Você também tem o valor ali que aí o árbitro ganha em dólar. E aí também tem as despesas pagas e a taxa dele. Eu não lembro quanto tá hoje, mas era em torno assim de 3 mil dólares num jogo. 3 mil. Então, eu falo... 3 mil não é dólares mal. num jogo Não é... acima de 15 mil reais. Então... Na cotação Num de hoje jogo. aqui na nossa discussão. A final da Libertadores, o ano passado, a equipe de arbitragem, juntando tudo, tá? Árbitro, bandeira, VAR, se não me engano, rolou com todos 100 mil dólares. Tem limite para ser árbitro de idade? Pois é. Passei da Vamos idade. pro VAR. Já. O VAR também já ajuda. O VAR? Oh. Mas o VAR pode ter uma idade acima e O tal? VAR eu dos acho 45, que... É 45 hoje? É 55 hoje. Ah, mudou tudo isso? É, 55 hoje. Era 45? Não, mas já faz um tempo que mudou. Hã? Faz um tempo já que eles passaram para 55 a idade máxima. Tá. E aí no VAR também. E no VAR você não precisa nem correr, nem Não fazer sua, suar, tem nem tomar ar-condicionado. sol, chuva, nem fazer teste físico ali, ó. Mas tem que assistir o jogo. Então. Tem que prestar E atenção. não brigar com a imagem, né? Pelo amor de Deus. E não brigar com a imagem. Ô, Renata, gente que trabalha em jornalismo, televisão, tem algo muito conhecido hoje do público, de modo geral, que se chama fonte. Fonte é aquela pessoa que te passa algumas informações. Você certamente tem as suas fontes, né? Sim. Pessoas ligadas à arbitragem. O que essas fontes têm dito para você com relação à arbitragem? Elas declaram que realmente está complicado e há uma luz No fim do no fim do túnel. É aquilo que eu falei assim, como que você entende, né, o que aconteceu no jogo com o abate lá? Tá, Porque São as Paulo e fontes vêm, São Paulo e Palmeiras. Boa. A fonte vem e fala, foi orientação errada. E aí foi mais de uma fonte falou isso. A gente está recebendo orientação errada da comissão de arbitragem da CBF. E aí dá um nó na cabeça e aí você vai errar no campo. Eu sempre falei isso, né? A gente estava falando aqui do produto. E aí quando você fecha o produto futebol, se você tem uma questão de qualidade ruim, o que você está vendo em campo é o produto final da arbitragem, né? Se ela é ruim, é porque o processo é falho. Tem alguma coisa aí nesse processo para chegar no campo que tá ruim. E aí você tem muito disso. Então, você vê fontes desanimadas, fontes que falam da questão da meritocracia que não existe, que aí é jogo bom e não tem oportunidade. E aí quem tem a oportunidade é o mesmo que erra. Então, assim, dentro da própria arbitragem, você percebe uma insatisfação com a comissão. A fonte da Renata, que ela está contando aqui, por exemplo, eu acho que é árbitro de futebol. Eu acho que é, né? Até porque ela falou, deixou escapar, falou,
Ela disse assim, não, a gente está passando por isso. É gente que está lá dentro. Ô, Renata, quando é que você vai resolver, você vai dar um jeito nessas simulações do futebol brasileiro que eu não aguento mais? Agora, o que tem de goleiro fingido, você não vai resolver isso pra gente no futebol brasileiro? Você tá vendo como a gente está entrando naquele assunto que eu te falei, como que você melhora a qualidade do produto, que aí você precisa de ter uma boa arbitragem, um bom gramado. Mas não tá chato Mas esse você negócio? precisa de jogadores também que colaboram. A gente usa muito a palavra fair play no futebol, né? E aí, muitas vezes as pessoas falam, fair play o meu jogador caiu aqui, aí você colocou a bola ali para fora na lateral para o meu jogador ser atendido e eu vou devolver a bola para você na lateral. Fair play é muito além disso. Fair play é você não simular. Fair play é você não confrontar o árbitro de uma forma mais assintosa. Perfeito. Fair play é você não cometer uma conduta violenta, uma agressão, não dar uma entrada mais violenta no seu adversário. Perfeito. Tudo isso faz parte do fair play. E aí entra aquilo que a gente falou, uma questão cultural. O que a gente vê muito, Prieto? Jogadores no Brasil hoje que jogavam no exterior e que eram anjos. Nunca falava nada. Outro comportamento, não falava com o árbitro, não fazia esse escândalo. Não sei. Nem encostava no árbitro, nem questionava. Nem chegava perto. Falta, tá bom. Sair, exatamente. Né? E aí você chega aqui, eles têm outro comportamento. Então entra nessa questão cultural. Que a gente precisa, o ambiente que você está ali, que você está inserido, e aí você mudar isso. Né? E eu acho que isso é uma mudança em relação à arbitragem, quando vê uma simulação, e aí realmente repreende isso. É uma mudança de atitude de jogadores, de treinadores, porque fair play também é você não falar para o seu jogador, cai aí. Exatamente. Para fazer cera. Isso sai do banco de reservas. Sai. Comissão técnica e tudo mais. Entendeu? É isso. É um conjunto. É um conjunto que realmente... Mas vamos tentar resolver o negócio do goleiro, nós dois, agora? Vamos. Vamos lá. Eu vou dar uma dica aqui e você dá outra. Como é que a gente pode resolver? Pediu 2 vezes atendimento, troca o goleiro. Por que não a substituição, que nem é nos outros esportes, volátil? Que entra e sai a hora que quer. Vai e volta. Se o goleiro demorou demais, a gente, de repente, troca ali. Porque ele é o único que tem a premissa de ser atendido no campo de jogo e demorar o tempo que for. E fica lá todo mundo esperando. Todo mundo esperando. E você não sabe se está doendo ou se não está doendo. Sim. Não dá para saber. E esse é outro ponto. O árbitro não é médico ali para... Não vou saber se está doendo ou não. Para forçar essa questão. Então ele não pode. Se eu não estou enganado, no futebol árabe, agora em 2026, nesse ano 2026, um jogador, quando é atendido dentro de campo, vai ser testado agora, em 2026. Ele recebendo atendimento dentro de campo e não vai ser substituído, ele sai do campo e só pode retornar depois de 2 minutos com bola rolando. É um teste que eles querem fazer. É isso mesmo? É um teste de 2 minutos aí ficar fora. Se de repente você precisar de atendimento médico, você já tem, né, as exceções de quando o jogador ele recebe atendimento médico e não precisa sair de campo. Você tem quando o adversário, você sofreu uma falta, o adversário levou cartão amarelo ou vermelho, aí você precisou de atendimento médico, quer dizer que a entrada já foi mais forte. E aí, se você não demorar absurdamente, você não precisa sair do campo. Você tem a exceção de quando há um choque, você e um companheiro de equipe. Então, houve um choque de cabeça os dois. Eu e o meu companheiro. Então, os dois precisaram de atendimento médico. Para você não deixar o time com 2 jogadores a menos, você também mantém esses jogadores em campo. E aí aquele negócio de um choque com o goleiro. E aí os dois também precisam de atendimento médico. Como o goleiro não vai sair, você partindo do princípio da igualdade, eu não vou tirar o jogador adversário também. Então você já tem exceções desse negócio de sair do campo. Mas esse é uma coisa que a board aí está pensando em testar mesmo, dos 2 minutos ficar fora. Mas eu acho que essa substituição num lance desse, porque eu já sou a favor.
Se já quer alterar as coisas, por que não põe esse negócio de substituição entre e sai a hora que quer, como exato. Em futsal, basquete, vôlei? Ué, tá doendo muito, vai se recuperar lá no banco. E depois você volta. Deixa o jogo rolar. Né? Já tira com a maca isso aí. E depois volta. Vambora. Vou fazer uma pergunta dura agora. Vamos lá. Uma pergunta difícil agora. Você está comentando um jogo, ou num programa, e aí tem aquele lance polêmico, vamos citar como exemplo, de pênalti, seja a favor ou contra um grande time, de grande torcida. Para você comentar, isso interfere de alguma forma? É difícil? Eu acho que essa pergunta, ela até, no meu caso, ela responde por si só, quando você entra nas redes sociais hoje. Porque aí você entra lá, aí eu não sou de olhar comentário, eu vou ser muito sincero, porque eu acho a rede social tóxica. Então eu posto as coisas e saio correndo. Mas às vezes chega, né? E aí o pessoal dá print e manda. E aí é assim, um torcedor fala assim, ela torce pro Corinthians, o outro fala assim, ela torce pro Palmeiras, o outro fala assim, ela torce pro São Paulo, ela torce pro Flamengo, ela torce pro Botafogo. Eu falo assim, então isso mostra a minha imparcialidade. E eu acho que vou ser muito sincera com você nesse ponto. A torcida que eu mais tive problema até hoje, assim, foi a do Flamengo. E justamente em função da minha imparcialidade, eu acho. De não fazer média. Para mim é isso e para mim é isso. Seu trabalho sempre é esse, o ponto acabou. Não que eu não vou errar, de repente eu posso fazer uma análise errada, não, então falando equivocada. De ter coragem. Sim, mas nesse ponto, para mim não importa. Para mim essa é a análise, é essa a visão que eu tenho do lance. Não importa para mim se você é A, se você é B, se você é C. Aquilo que eu falei da tendência do árbitro em campo, de às vezes no subconsciente ele falar assim, olha, se de repente eu errar para tal time eu vou ser punido, né? Comigo comentando não existe. Comigo comentando é assim, não importa a cor de camisa que você tá ali. Entendeu? Não importa que você é o maior contra o menor, com o time mais ali. Não existe. Para mim, assim, é o que eu analisei. Eu analiso que isso aqui é pênalti. Eu analiso que isso aqui não é pênalti. Eu analiso que isso é para vermelho e isso aqui não é. Perfeito. Arbitragem no Brasil, arbitragem em outros países da América do Sul, para ficar só no nosso continente, sem comparar com Europa, com Ásia e tudo mais. Elas são diferentes? Os nossos árbitros apitam diferentes. Quando eles apitam no Brasil, apitam sul-americana. Só dentro do Brasil já é diferente. Já é diferente. Exatamente. Se você considerar, até se a gente pegar aí a semifinal da Copa do Brasil. Padrão diferença. Exatamente, você já vê a diferença. É assim, a gente pega o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Vasco e Fluminense. Maracanã. No Maracanã. Rafael Claus apitou. Foram 3 faltas, mais de 90 minutos, né? Mais de 100 minutos com os acréscimos. 3 faltas no jogo todo do Vasco. Deixa correr. 7 faltas no jogo todo do Fluminense. 2 cartões amarelos, que foi pro Léo Jardim num lance de pedir o ataque promissor e do Verratti de fazer o gol e tirar a camisa para comemorar. Que tem que dar amarelo. Isso não tem o que discutir. Foi isso. Pega o jogo de volta. Ou pega o outro jogo da semifinal, que tinha sido Corinthians e Cruzeiro. Então você já vê uma diferença aí, e lógico que cada jogo é um jogo. Sim. A gente Mas sabe o padrão, que tem jogo estamos falando de padrão, é diferente. É diferente. E aí você vê a diferença também desse árbitro apitando o brasileiro e quando ele sai, de repente, o que tem o escudo FIFA, para apitar Sul-Americana ou Libertadores. Ele já apita de outra forma. Então, dentro do Brasil, você já tem um padrão diferente. Dirá. Outra coisa que eu quero saber de você. Quando nós tivemos final da Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo, 2 times brasileiros, aí eu estou esperando sair a escala de arbitragem. Aí decidiram por um árbitro argentino, que foi o Herrera. Darío Herrera. Darío Herrera. Quando eu vi a escala do árbitro, eu vou dizer para você agora, a minha reação antes do jogo. Eu falei, gostei. Gostei, porque eu já transmiti muito futebol argentino e eu me lembro de
o jogo rolar e faltinha, e o árbitro, vambora. Falei, eu tô querendo ver isso no futebol brasileiro. Sim. Tô querendo ver isso. Jogador parar de simular, eu acho que quando o árbitro parar de apitar a faltinha pequena, ele vai parar de cair e tentar ficar, como é que você fala? Ganhar uma vantagem em cima disso, né? Picotar o jogo, né? Ficar é. picotando o jogo. E eu não gostei da arbitragem dele. Eu não gostei. Na sua opinião, deveria ter sido escalado um árbitro brasileiro por ser uma final entre dois brasileiros, ou tudo bem você colocar um árbitro de fora, ou não faz diferença? Para mim, tudo bem colocar um árbitro de fora. Nenhum problema em relação a isso, até porque eu acredito que a gente está falando dos dois melhores times que nós temos, não só no Brasil, mas hoje na América. Foi uma final que fez jus ali aos melhores times que nós temos hoje. E aí, dentro desse padrão, são times que gostam de jogar. E que é aquilo que eu falei, você tem que entender também, né? E os jogadores reclamam quando você fica picotando o jogo, né? Ninguém gosta, não é bom para quem assiste, não é bom para quem joga, só é bom se o time tá ganhando ali e ele quer cera. E ele mesmo faz isso. E ele mesmo faz isso. Senão, você quer um jogo corrido. E só que, quando você olha prateleiras de árbitros da América do Sul, da Conmebol, quando eu vi o nome do Dario Herrera, eu falei assim, para mim não era um nome favorito. É o segundo ano consecutivo que um argentino apita. E quem preside a comissão de arbitragem da Conmebol é um argentino. E aí você, por exemplo, o Piero Mazza, que é o chileno. Que está bem, né, na arbitragem, ele fez bons jogos esse ano, pequenininho. Bom. Ele apitou a final da Sul-Americana. Para mim, ele era um dos nomes. Apitou a final da Sul-Americana, maravilha. Mas aí eu pensaria muito no Jesus Valenzuela, que é um árbitro que estava no Mundial de Clubes, é um árbitro que provavelmente vai estar na próxima Copa do Mundo, está concorrendo para isso, e era um nome muito acima do Dario Herrera. E aí entra, na minha visão, não posso comprovar nada disso, gente, mas eu acho que aí é aquela troca política que a gente fala. Tipo, a Argentina não está na final, mas o presidente da comissão é argentino, e aí a gente coloca o argentino ali pelo segundo ano consecutivo para apitar uma final de Libertadores, e aí é aquilo que eu falo que nem sempre é meritocracia. É verdade. É verdade. Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas eu desisti. Por quê? Porque eu acho que é uma bobagem que eu ia perguntar. Nem sempre. A sua dúvida ou a pergunta pode ser... Mas eu vou falar. Eu ia perguntar para você se a gente discutiu aqui padrão de arbitragem. E você já falou, e eu concordo com você. Mas o padrão no continente, no próprio Brasil, já é diferente de um árbitro para outro. E quando você tem mulher apitando e homem apitando, tem diferença para se relacionar os jogadores? Há um respeito maior com as mulheres, pelo fato de ser um outro sexo apitando e tal, ou não? Eu vou falar que a diferença, Maia, olha que ponto interessante. Aí eu vou colocar um ingrediente a mais aí. Vamos falar de futebol feminino e masculino também. Então, assim, a única vez que eu quase apanhei foi no jogo feminino. Feminino? Foi. E oficial, entendeu? Era a Ferroviária de Araraquara e na época Rio Preto. Então, a única vez que eu quase apanhei era futebol feminino. Eu não lembro de ter passado perigo, em nenhum momento, o risco de apanhar em um jogo masculino. Então, você tem esse ponto. Você tem então, acho que eles te respeitam mais. Então, pois é. Então a pergunta não é tão ponto assim. Só que aí, nesse ponto, dos jogadores respeitarem mais as mulheres atuando no futebol masculino. Porém, as jogadoras reclamam que quando são homens árbitros, eles respeitam menos elas. Então, a gente tem aí... É complexo. Não é uma coisa simples ali. Eu, no campo de jogo, graças a Deus, tirando aquela cena do jogador, eu tive muito respeito de treinadores, de jogadores, muito, muito mesmo. Assim. Aí sou eu que respondo para você, a entrevistada é você, mas aí entra um conjunto de questões, de capacidade, de postura, sim, não é? Até porque, aí eu também vou te falar, vamos nesse ponto assim, né? Até para a gente apimentar essa questão.
Prieto, nós ali, que trabalhamos com futebol, que amamos o futebol, às vezes você não está vendo a gente o jogo e a gente não fica irritado com o árbitro, errando isso, errando aquilo, e fazendo isso. Imagina o jogador, imagina o treinador, que aquilo ali é a profissão deles. E aí teve uma vez que eu falo isso, mas aí eu estava fazendo ainda base. E aí eu lembro que o treinador, eu vi o árbitro, eu olhava o árbitro e falava assim, meu Deus, mas não tem condição. Eu bandeirando e ele apitando. É antiético, mas eu vou ser sincera com vocês. Eu falava, não tem condições, não tem condições. Aí o treinador, ele falou assim, professor, eu falei assim, professor, vou ser sincera com você. Eu tô vendo e eu tô mais irritada que o senhor, porque eu também não acredito nos erros que ele tá cometendo e nem eu nem você tem o que fazer. A gente só vai ficar revoltado mesmo e pronto. Então, e não tem jeito. Então assim, nessa questão eu acho que assim, a partir do momento que você exerce um bom trabalho, e lógico, um ou outro erro você pode cometer, mas as pessoas conhecem o profissional que você é, não importa o gênero, eles vão te respeitar. Eles vão te respeitar. É verdade. Você sabe, eu vou contar uma coisa para você. Eba. Vou contar uma coisa para você. Você perguntou se eu me irrito às vezes com a arbitragem. Eu vou declarar uma coisa para você. Opa! Que evidentemente que durante a transmissão eu não falo. Sim. Eu não falo, eu nunca contei isso, vou contar aqui. Vou ser sincero com vocês. Renata, eu me irrito mais com o jogador do que com o árbitro. Olha que legal. É. E você, eu te acompanho, você nunca demonstrou isso. Não, mas eu sabe, O que te irrita nele? Simulação. A simulação. E às vezes não é nem a simulação do cara que já recebeu a falta e que está caído. Aquela falta que o cara está procurando, que você está vendo que não é falta. Sim. Aí o que me irrita no conjunto é quando o árbitro entra e dá a falta. Mas me incomoda tanto aqueles lances bizarros, bobos de jogador, tentando cavar uma falta, tentando enganar o árbitro, jogar a torcida contra... Isso me incomoda. Me irrita mais do que o erro do árbitro. Olha que interessante. Ele é levado ao erro antes do jogo começar, o tempo todo. Não há uma contribuição da boleirada. É isso que eu falei. A hora que o jogador começar a contribuir também, a gente mudar essa questão cultural de simulação. De não falta pouco então para ficar bom. Você vê progresso? Você vê progresso a curto prazo? Você falou jogadores, aí tem comissão técnica, tem dirigentes. Temos nós da mídia. Nós da imprensa também. Nós da imprensa também. Claro. É tudo conjunto, tudo faz parte disso. Por exemplo, no erro do... A gente já entendeu, aqui falam erro do Abate naquele clássico São Paulo e Palmeiras. Naquele erro, eu acho até que a imprensa... Para falar só da imprensa, que é o meu meio, nosso meio, eu acho que pode até acusar o erro dele. Ponto. Mais do que isso, não. Então, e aí... Passar desse ponto... Eu acho que esse... É um exagero. Isso que você está falando é um fator muito importante. Às vezes eu tenho um curso, né, de comentarista esportivo que muitas vezes eu dou palestra e eu falo isso. Eu falo assim, eu vou dar aula e eu falo isso. Eu falo assim, a gente tem que saber fazer a crítica técnica e não misturar ela com a pessoal. A gente jamais pode ir falar do pessoal do árbitro, entendeu? E aí eu vou falar mesmo. Eu tenho que analisar o lance e dentro da minha análise, né, do conhecimento que eu tenho, eu falo assim, ó, ele acertou, ele errou, e ele errou porque ele está sendo orientado errado, ele errou porque ele não tem condições e qualidade técnica para estar num jogo desse. Isso é uma avaliação técnica. Ele não tem condições, não é árbitro, para estar num jogo desse. O que eu não posso é falar, e isso aí é o lado pessoal, e isso eu acho absurdo, e até porque isso pode gerar processo, ele roubou, ele é mal intencionado, ele não sei o quê. Tá comprado. Nossa, eu acho que isso além de levar um processo, é você sair da análise técnica, que para mim é o meu papel, para você ir para um ataque pessoal, que é totalmente equivocado. Aí não dá mesmo, aí eu também não... Concorda? Sim, é isso. Sim, é isso. Renata,
Eu já ouvi falar muito de plano de arbitragem. Tem o trabalho da equipe de arbitragem. Que é do vestiário, antes de ir para o jogo. O que é esse plano de arbitragem? O que vocês ficam lá conversando? Hoje o negócio até evoluiu nisso, né? Porque antes, assim, dependendo da categoria que você tá ali, você vai pro jogo, você tem que chegar no mínimo 2 horas antes, né, do jogo ali para organizar tudo. Aí você se reúne ali no vestiário e aí faz o plano de arbitragem. Quem que participa dessa reunião? O árbitro? O árbitro, nas categorias de base, que é o time menor, é o árbitro, os assistentes ali, o quarto árbitro que tá ali, né? Que aí você faz um plano de trabalho em relação ao jogo, tentando o árbitro falar a maneira que ele gosta de trabalhar, o que ele gosta dos assistentes, como que ele gostaria que o assistente trabalhasse. Você fala um pouco dos times, como esse time atua, qual o jogador que pode ser mais problemático ou não. Isso já é discutido. Já é discutido. E aí, vocês chegam preparados. Pelo menos deveria. E aí, quando a gente... Pelo menos deveria. E quando você fala hoje de alto nível, né? Vamos falar de uma Série A de brasileiro, na verdade, esse plano de trabalho, ele já começa até... Você tem... Muitas vezes até de uma forma online, 2 dias antes, e aí você já vai com o assessor de arbitragem que está escalado para aquele jogo, que seria o instrutor de arbitragem, aí você reúne toda a equipe, você já vai discutindo junto com o assessor alguns detalhes. Então, o Gandula entra, olha, me ajuda se no Gandula estiver fazendo cera ou não, me avisa. Você tem técnicas de arbitragem, que eu acho que é até interessante a gente falar, que muitas vezes o assistente, bandeirinha, ele pode ter marcado um pênalti, ele pode ter marcado uma falta, e você tá achando que foi o árbitro, porque ele vai falar, mas ele não vai gesticular, ou ele vai apitar a bandeira embaixo e vai correr. Então, assim, você tem técnicas de arbitragem que você discute ali no plano de trabalho muitas vezes. Até corporal. Corporal, por exemplo, uma falta no limite da área. O assistente, vamos dizer que eram ali os 2 jogadores, que o assistente está na linha. Tá pertinho dele. Tá na frente dele o lance. O árbitro na diagonal um pouco mais longe, mais longe. Aí, se o assistente entende que foi pênalti, que foi dentro da área, ele vai dando os passos em direção à linha de fundo. Se ele entende que foi fora da área, ele vai dando passo para a esquerda dele, do lado contrário da área. Saindo do lance. Saindo para mostrar que foi fora. Então são técnicas de arbitragem que você muitas vezes coloca ali o estilo de cada um. Você fala sobre os times, jogadores, treinadores, para você tentar levar aquele jogo da melhor forma possível. Bacana, muito legal isso, muito legal. Houve uma época, eu não sei se hoje é assim também, geralmente o árbitro trabalhava na escala com os mesmos assistentes, né? Trio fixo, João Paulo de Araújo com Walter José dos Reis. Nossa, né? Você desenterrou bons nomes aí, grandes bons nomes da Valtinho, engraçado pra caramba, adorava conversar com ele, assistente número 2 e tal. Você pegou uma época assim também de trabalhar com o mesmo árbitro ou mudava bastante? Não, eu peguei. Teve uma época que a gente tinha o trio fixo, né? E aí eu falo que até eu tive a oportunidade de ter no meu trio fixo o árbitro nada mais, nada menos do que o Rafael Klaus. O Klaus? Bacana. Então, assim, tanto que eu falo, quando as pessoas falam assim, quem é um árbitro que você admira muito? Até por ter a oportunidade de ter trabalhado, de conhecer o tanto que é comprometido, entendeu? O quanto se entrega, o quanto que se ele errar um lance que ninguém viu, ele sai bravo mais do que todo mundo, o Rafael Klaus. Então eu consegui pegar um trio fixo com o Marcelo Rogério, que era o filho do seu Gustavo. O meu primeiro Paulistão, a minha estreia foi o meu trio fixo com o Marcelo Rogério, que era o filho do seu Gustavo. Aí depois eu tive o Rafael Klaus. Então, nesses momentos de trio fixo, eu peguei Mas teve alguns. vários outros também. Fala que teve. Teve. Não, porque esse é o gancho pra mim. Teve algum mala? Teve algum mala? Algum assim falava, esse cara é chato pra caramba. E aí você acha que não? Teve. Lógico que tem, mas tem com todo mundo, porque tem aqui, te falar fofoca FIFA, só não vou citar nomes, que na fofoca FIFA aí tem árbitro e assistente,
que não se fala. Que não se fala. Que não se fala E dá pra trabalhar porque assim? brigaram feio. E dá pra trabalhar Mas na assim? hora que você vê no campo, Tem você comentarista nem que briga com o narrador imagina. também, vai. Aí, ó, tá vendo? Essa Lógico nem que eu tem, sabia. claro que tem. E você nem sabe. Você E olha vai. no campo e você não imagina, porque aí o profissionalismo impera E e aí vambora. atua muito bem. Então você teve uns malas assim. Sempre. E tem, na verdade, não é nem um mala. Tem aqueles que aí você olha a escala e você fala assim, tô ferrada. Você pensa assim, não é árbitro pra esse jogo, eu vou ter que apitar na bandeira, sabe? Você fala assim, Vou ter que assumir esse negócio porque não tem condição. E assim como tem árbitro também que olha o assistente e fala assim, vou ter que marcar lateral hoje. Exatamente, é isso. Não dá pra falar que marcar isso lateral. não existe. Existe sim. Tem, não tem? Tem sim. E tem isso que eu te falei também, que tem ali árbitro e assistente que brigaram fora, não se fala, mas na hora que você vê o campo... Com qual narrador você nunca gostou de trabalhar na televisão? Eu adoro Conta. Eu adoro. É muito bom, né? Eu admiro muito a profissão de vocês. Eu falo assim, como que eles estão enxergando quem é aquele jogador que ainda pega aquelas camisas que o número é dourado e a camisa branca e você não vê nada. Eu falo, como que você não viu nada. Você não viu nada. A imagem hoje é digital. E na época que a imagem não era digital, era analógica. Senhora. Você não enxergava nada. Nada. Não, você fala, depender de você ver o número da camisa pelo monitor, você não enxerga nada. Nossa Senhora. Iluminação do estádio. Tem umas que a gente fala que é discoteca. Boate, né? Boate, isso, é balada, porque é horrível. Não, eu posso até falar de alguns aqui, porque é do passado. Sim. É do passado, as coisas mudaram. O Parque Antártica. Olha. Parque Antártica, Palestra Itália, tinha uma iluminação que eu considerava ruim, não era eu. Interfere a cor da grama trabalho, mudava, né? E tal, mais escura, mas ruim. Caio Martins, em Niterói, goleiro do Botafogo uma vez me falou. Ele falou, olha, a linha lateral do campo, ela fica no escuro. 1 metro para dentro não tem luz. É tudo no escuro. Dá para ver a linha lateral do campo. O goleiro não via. Interfere para todo mundo. Lógico, o trabalho de todo mundo influencia. O futebol tem tanta coisa, né, pra gente contar. É muito detalhe, eu falo isso. É uma delícia. É muita coisa. A gente fica... Não é à toa que é assunto em reunião de família, em reunião dos amigos, em reunião do não sei o quê, porque o futebol não acaba assunto nunca. Qual foi o jogo mais delicioso que você trabalhou? Olha... É assim, aquela expectativa para jogos são vários, mas eu vou te falar o que eu acho que mais me emocionou porque foi em 2009 e foi assim, era uma final de um torneio intercontinental feminino. Tá. E era Brasil e México, era a final desse torneio. Seleções? Seleções, né? Era Marta, Cristiane... Nossa Senhora! Aline Pellegrino, Érica e tantas outras ali, né? Que tinha Formiga fazem ainda? História, acho que a Formiga não mais. 2009. Fã da Formiga, dona. Até hoje, né? Nossa, eu sou fã da fã Formiga. da Formiga. E aí, era no Pacaembu. E eu acho que aquilo me emocionou justamente por ser futebol feminino. E ter gente que ficou do lado de fora, não conseguiu entrar. Pela conquista toda, né? Sabe assim, um público gigantesco para assistir um jogo de futebol feminino que em 2009 nem era o boom que é hoje. Que delícia, não é, né? São, gente, 16 anos, sabe? Não é o boom que é hoje. Não, claro então eu acho que aquilo de ver as mulheres levando tanta gente para um estádio, aquilo me emocionou. Te emocionou. Quando me perguntam... Bela recordação. Quando me perguntam, eu falo, de todos os jogos, esse me marcou muito. Muito, e eu acho que por essa representatividade, sabe? Que bacana. Foi muito legal. E ver, tipo, Marta, né, Cristiane, gente do céu. Melhor do mundo, tantas vezes. Você já se sentiu mal durante um jogo? Fisicamente, alguma coisa? Olha, fisicamente, eu tinha medo quando eu me escalava para aqueles jogos 11 horas da manhã, meio-dia, naquele calor. E aí, às vezes, eu tinha medo de ir para esses jogos. E aí eu falava assim, como que vai ser o segundo tempo? E aí depois eu ficava tranquila que eu via que os jogadores também não aguentavam. Então esse é outro, quando a gente fala em proporcional, qualidade... né? Quando a gente fala em qualidade, como que você vai querer também que entregue o melhor futebol com um jogo meio-dia? É isso.
Você também Pra vai todo pedir o mundo, né? regimento, entendeu? Desidrata mesmo. E aí eu vou mesmo cornetar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Aí você tinha times gigantes que não rendiam o que podiam, Claro porque que não vão aguentavam render. E aí você quer ver o melhor espetáculo, mas eles não conseguem entregar, por proporcionam, mais né? que você queira. Então, esse jogo, sim, passar mal, não. Teve uma vez que o jogo terminou e o time dele perdeu. E sabe quando o árbitro apita o final e ele dá aquela bica na bola? Mas não era pra me acertar, era só aquela bica de raiva. E passou assim. perto. Não, acertou a testa. Pegou? Eu caí. Eu não lembro. Eu lembro de acordar com o médico em cima de mim. De uma bolada. Pum, Pá! Você tomou uma bolada? Mas assim, ele não chutou pra me acertar. Então isso... E aí não pode dar amarelo. Não foi mesmo por querer, mas eu lembro de cair. Você acordou com o médico em cima de mim. E ele também. Ou ele nem aí? Ele tava. Ah, bom, só faltava ver. Cadê o cara que chutou? Não, perder a bandeira. Nossa, perder a bandeira? Porque o pano da bandeira escapar da bandeirinha E aí? várias vezes de você. Pum! E aí quando você Voa. vê o pano voa. Vai embora. Nossa, várias vezes isso aí também. Teve um árbitro. Quem foi que estava... Puxa vida. Será que foi o Simon que me contou essa ou foi o Loebrin? Não me lembro agora. Indo do hotel para um jogo, um assistente esqueceu a bandeirinha. Você já viu algo parecido? Sim. Esqueceu. Ô, fulano, será que foi o Loebrin? No Simon, não me lembro. Esqueci a Aconteceu bandeirinha. recentemente Como? até. Esqueceu a bandeirinha? Como? Aconteceu com você alguma coisa assim? Comigo não, mas assim, aconteceu até recentemente com os brasileiros indo para cartão? Comebol, a Libertadores. Aí não esqueceram a bandeira. Eles foram punidos. Não levar a bandeira e o instrumento. A bandeira esqueceram no hotel. Mas já aconteceu muitas vezes de assim, não levarem mesmo e improvisarem. Você pode improvisar. Pegarem, tipo, um pedaço de cabo de vassoura e pegarem um pano e amarrar. Uma camisa. Nunca aconteceu comigo, mas já escutei várias histórias assim. O pau da bandeira de escanteio não pode ficar sem a bandeira? Não. É assim, na verdade, assim, o essencial ali da regra é o mastro, né? E aí ele fala da bandeirinha. E que a bandeirinha até antigamente não podia nem ter logotipo, propaganda, nada disso. Hoje Escudo você tem até. time, hoje você já até tem. Que não podia. E aí, na verdade, o que eles falam é que ela não pode ser. Tem que ter. Ela não pode ser de um material, de uma forma que machuque o adversário. Se for maleável, melhor. Mas você não pode mover dali. Então, assim. Dá um jeitinho ali. O que a board... O mastro tem que ter. O mastro tem que ter. O que a board entende muito hoje, né? E que ela tenta fazer para igualar? A rede do gol, ela é obrigatória pela regra? Não. Não é. Ela pela regra do jogo... Chutei. E acertou, porque todo mundo erra, hein? Não, mas aí foi a pergunta. Bem, você fez a pergunta fácil para mim. O seu olhar. Então, foi aquele negócio, já falar não. Exatamente. Por quê? Porque, pela regra, ela fala assim, se houver rede, você só tem que estar bem fixada para não machucar o goleiro também. Entendeu? Então, você tem que fixar. Quem vai determinar se tem que ter rede ou não? É o regulamento da competição. Por isso que eu falo que ler o regulamento da competição é tão importante quanto você conhecer a regra. Mas por que a FIFA faz isso? Para ela tentar trazer o futebol para ser igual, para todos poderem jogar. Entendi. Então, assim, vai ter país, vai ter cidade, vai ter lugar que, de repente, o cara não vai ter condições financeiras de colocar uma rede no gol. Mas vai ter jogo. Entendeu? Mas vai ter jogo. Vai ter jogo, legal. Bacana. Então, ela, pela regra, ela não é obrigatória. Então, tem essas questões também, assim, que você vai adequando o futebol justamente para torná-lo universal, né? Claro. Renata, eu tenho um quadro aqui no programa chamado Bate Pronto. Vamos lá, bate pronto. Porque será que eu consigo? Até agora, as perguntinhas, cafezinho com leite. Agora é que o negócio vai pegar. Estava tranquilo, então. Não, até agora estava sossegado. Mas eu estou acostumada a trabalhar sob pressão. A arbitragem, a arbitragem te leva a isso. Ensina bastante isso.
Deixa eu ver aqui, mas eu costumo fazer um filtro também. Se eu achar que não, a gente muda aqui na hora, tá bom? Você também vai no improviso. Vai, eu vou no improviso, invento umas coisas aqui também. Mas vamos lá. Top 5 estádios mais difíceis para arbitragem. Nossa, acho que La Bombonera. É o quinto? Nossa, eu acho que ele tá até antes, né? Não precisa, vai 5. Porque, La Bombonera, o do River. Monumental. Eu acho que... Aí ela tá falando você viu que eu fui para Argentina, que você vai já pensando... A Argentina é uma coisa diferente, né? Mas eu acho que, assim, Maracanã não é um estádio que ele tem um peso gigante, né? Eu acho que... Exige uma responsabilidade. Exatamente. O peso do Maracanã, ele já traz... Não precisa nem estar aquela torcida perto ali, o peso dele já é gigante. Para você pensar em atuar ali, você fala, eu vou no Maracanã, e agora? Então, o Maracanã, para mim... Tem que me apresentar bem. Exatamente. Que eu sou muito daqueles estádios que a torcida fica em cima, sabe? Do Nacional. Então, uma Javari da vida. A Javari, o cara quase te pega. No alambrado. No alambrado. A Vila Belmiro. A Vila Belmiro é difícil, um caldeirão mesmo, né? Ali. Já tive repórter agredido, que jogaram coisa. Eu acho que a Vila, pelo formato dela, sabe? Do jeito que ela pressiona ali, o negócio vira ali quente. Tá. Boa. Já foram 5. Então tá ótimo. Foram. Vamos ver se essa aqui você responde. 5 jogadores mais chatos. Reclamões. Nossa Senhora. Eu acho que pega os antigos até hoje, eu vou falar da época que eu bandeirei. Eu acho que o Rogério Ceni era um jogador bem chato, mas ele era chato porque ele conhecia a regra exigente. E ele via te questionar em si, com base, sabe? Tá. Aí a gente joga hoje, assim, o Hulk. O Hulk, todo mundo fala. Entendeu? A imagem mostra, né? É isso que eu falo, a imagem mostra. E quando se pela imagem a gente está achando que ele é chato, é porque no campo é muito pior. Imagina lá dentro. Né? O Gabigol era um que eu acho que ele amenizou, né? Porque ele era um jogador bem difícil, que nem o Hulk. Tá muito mais banco agora também. Né? Aí isso ameniza, né? Menos tempo dentro de campo. É isso também, né? Luciano do São Paulo. Do São Paulo. Reclamão. Tudo também reclama ali. Falta um só. Vamos pensar assim... vou ser muito sincera. Porque aí é difícil de apitar o jogo. E aí quem ama vai me odiar. Mas o Neymar. Porque assim... mas ele reclama, a gente vê também. Ele reclama de forma assintosa. Fora que dá amarelo pro juiz. Exatamente. Eu acho que o Neymar também ali... É difícil. É difícil. Vamos lá. 5 técnicos complicados. Essa é mais fácil. Nossa! É assim, não vejo mais assim antes, mas assim... Olha, ele era muito assunto nos planos de trabalho. De arbitragem. De arbitragem antes do jogo. Fernando Diniz. Nossa, eu não vejo ele assim hoje. Mas assim... O Diniz, na época que teve um jogo que eu falei pra ele, eu falei, Diniz, você tá calmo hoje? Acabou o jogo, ele falou, você viu que eu me comportei? Eu falei, obrigada, obrigada, assim. O Diniz era muito difícil, assim. O Abel Ferreira é um treinador muito difícil, a gente vê isso, não tem... Também acho que amenizou, mas também... Dá pra melhorar mais ainda. Dá pra melhorar. O que eu falei? O Diniz? Diniz e o Abel. O Abel Ferreira... Me ajuda a lembrar dos treinadores aí. O Rogério Ceni? Você falou de goleiro. O Rogério Ceni, então. Como técnico. Mas tinha... Quem era o outro? Ramon Dias. Nossa, pelo Corinthians. Eu ia falar, eu lembro que tem mais algum português que também a gente vê que é assim, e eu tô tentando lembrar aqui no brasileiro. Mas... Zubeldia. Nossa, aí pronto. Não, o Zubeldia também ali na beira do campo. Eu só tô tentando te ajudar. Ajudou, porque é tanto que aí você vai passando. Tá. 5 melhores árbitros da atualidade. No geral ou no Brasil? Não, no geral. Olha,
Essa é difícil, sim, que você quer falar não, 3. Mas é aquilo que eu já falei aqui antes. Eu admiro o Rafael Claus, não tem jeito. Esse é o número 1. Ele fez... Os 2 últimos jogos que eu vi dele, que foi a semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco, controle de jogo, um jogo corrido do jeito que a gente quer, e ele fez também o acesso do Remo contra o Goiás, que os 2 brigavam pela vaga, e aí eu trabalhei nesse jogo e também foi uma arbitragem assim, de alto nível, pode ter altos e baixos, pode cometer erros, mas para mim ele ainda assim, ele tinha dado uma queda, mas ele voltou para o alto nível, que é o Rafael Claus que eu conheço. O Rafael Claus para mim é eu gosto, tem um francês, que fugiu o nome dele agora, que ele está indo muito bem. Vamos colocar Jean-Pierre. Todo francês, ai, Deus me perdoe. Mas assim, tem um francês que está indo muito bem também. Você tem o Michael Oliver, que é o inglês, que também eu acho que leva os jogos numa boa. Eu gosto da arbitragem italiana. Pierluigi Collina. Que é hoje quem é o presidente da comissão de arbitragem da FIFA. Mas eu gosto, quando eu vejo o futebol italiano tirando um ou outro, assim, eu vejo eles apitando sem aquela bengala do VAR, sabe? Eu gosto ali. Já foram. Assim, que é difícil, você sabe. Lógico que é difícil. 3 árbitros que decepcionaram em 2025. Nossa, 3 árbitros que decepcionaram em Nossa, eu consegui falar um que eu gostei. Camisa pesa para a arbitragem? Então, é aquilo que eu te falei. Eu acho que muitas vezes de forma inconsciente, pelo árbitro saber que se ele errar pelo time A, ele pode ser punido e se for contra o time B, tudo bem, vai passar. Jogo transmitido na televisão e de menor expressão, sem televisão. Faz diferença. Faz diferença? Faz, porque você sabe que a visibilidade é maior, você sabe que tem mais câmeras, você sabe que se você errar, o erro vai render muito mais do que um jogo que não tem ninguém assistindo. Faz diferença. Faz diferença. Faz. Tá, reta final agora. Vou falar um nome de jogador ou treinador e você me diz se ele tem credibilidade na reclamação, se ele reclama de tudo ou se ele é catimbeiro. A gente até falou. Felipe Luiz. Felipe Luiz, eu acho que tem credibilidade. Dorival Júnior. Tem credibilidade. Renato Gaúcho. Esse reclama, hein? Esse reclama bastante. Já achei que algumas vezes ele desviou o foco reclamando. Rogério Ceni. O Rogério Ceni ele dá trabalho. Hernan Crespo. Eu acho ele de boa até, pelo menos por enquanto, assim, Já falou também. Abel Ferreira. O Abel reclama, eu acho que ele melhorou muito. Muito. Mas pode melhorar mais. Ele sabe. E vou te falar mais. Quando ele chegou, eu fiz uma matéria com um árbitro de Portugal. E eu fazia um mês que o Abel estava aqui. E o árbitro de Portugal falou para mim, ele falou assim, é uma ótima pessoa, um excelente ser humano. Mas se for no campo como é aqui, vai ser expulso muitas vezes aí como era aqui. Então é o jeito dele. E não estamos falando da pessoa, estamos falando do cara trabalhando ali no campo. Ele fala tanto ele tem 2 filhas, né? Fala das filhas, da esposa dele. Eu acho que as filhas dele falam isso pra ele. Sim. Não é possível. Sim. Não é possível. Você exagera, pai. Papai, porra, caramba. Mano Menezes. Mano, também é chato, né? Ali, ó, também é difícil. Fernando Diniz. E olha que eu acho que o Diniz... Gente, do Fernando Diniz, que eu conheci como técnico, ele é outro ser humano hoje. Né? Outro ser humano hoje. Gabigol. Já falei também. Hugo Souza. Eu acho de boa. Boa, né? Memphis Depay. Ele, a hora que ele pode, ele também reclama ali, né? Ele também dá os... Aí você já falou aqui também. Luciano. Que também já falei que dá trabalho. Neymar. Que eu também dá trabalho. Gustavo Gomes.
O Gustavo Gomes, eu acho até o Gustavo Gomes de boa. Acho que depois ele pegou um pouquinho do Abel, mas até... Arrascaeta. Arrascaeta também é estilo Gustavo Gomes. Acho ele quieto, Arrascaeta. Eu não acho que... Eu acho ele quieto. Não dá problema, não é um... Eu não tenho que achar nada, você quer. Não, mas não é aquele jogador que eu acho que o árbitro vai entrar em campo preocupado com ele. É. Com o Hulk você entra. É, né? Com o Neymar você entra. É. Com o Ancelotti. O Ancelotti... Pô, tranquilaço. Tranquilaço. Lorde. Um lorde. Lorde. Pelo menos até agora, né? Não. Até o dia que a gente está aqui nesse bate-papo nosso. Então aqui, você né? está dizendo para mim que não é aquela brincadeira, né, da transmissão, pô, árbitro não elogia, espera acabar o jogo, exatamente. né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, a gente nunca sabe, né? Mas até hoje que eu vi de Ancelotti, e acho que a gente pode até fazer essa comparação de Real Madrid antes e pós, né? Agora com o Xavi. Claro. Você vê que o poder do Ancelotti de controlar aquele grupo do Real Madrid de estrelas, você já vê que o nível dele, assim, o controle e tudo mais é gigante. Mas dá a impressão que não precisa nem falar nada, né? Não, só de olhar. Só o ar dele. Né? Mas É. você não e não acha é de isso? soberba, Não, de arrogância, não é nada disso. mas é o respeito. É o respeito. É isso mesmo. É isso, é a mesma sensação que eu tenho. É exatamente isso. Renatinha! Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Adorei. Vai ter um papo gostoso, fico legal. Feliz pelo convite. Aprendi com você, Eu mais também. o pessoal em casa também. Fiquei sabendo que quem mais te irrita é o jogador simulando. Mas né? Mas porque eu acho que o erro do árbitro, muitas vezes, ele é induzido ao erro por conta do jogador. Do jogador, é isso mesmo. Né? Infelizmente. Não é? Na maior parte das vezes é assim. Dá tranquilidade para a arbitragem. A gente está falando aqui da arbitragem, que não está legal, não sei o quê, mas, poxa, a gente sabe que vai demorar para melhorar, a gente não consegue enxergar isso à frente, mas fica aqui até um apelo, né? Para que todo mundo tente colaborar, para a gente fazer do futebol brasileiro, futebol que a gente vive, ama, se apaixona tanto, seja cada vez melhor, mais justo, mais bonito de se assistir. Um espetáculo mesmo, né? Que todo mundo paga para assistir com gosto, né? É aquele show que eu vou ver e que eu sei que vai ser maravilhoso. É isso, que você vai vibrar pra caramba. É isso. É isso. Pessoal, Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, da Disney, está com a gente aqui no nosso canal. Eu agradeço aqui a participação da Renata mais uma vez, trouxe uma série de informações legais para a gente, agradeço João Simões, o Maluf, quem mais que eu tenho que agradecer? O Pose, que é meu amigo também, enfim, aquele time todo que eu sou fãzaço. Obrigado, turma. Obrigado mais uma vez, Renata. Obrigada, um beijo, sucesso. Um beijo para nós. Vamos nessa. Vamos nessa. Até mais.